Vamos cantar mais uma vez, amém? Levante suas mãos e diga: Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos, pois só teu nome é digno de glória. Mais uma vez, erga a sua voz e cante. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos, pois só teu nome é digno de glória. Só a igreja, sem o vocal, canta. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu que só teu nome é digno de glória. Aleluia, glória a Deus. Você pode ministrar ao Senhor seu amor, sua adoração. Amém. Irmãos, Deus é um bom ministro. Se você ministra para Ele, Ele ministra para você também. Você pode ministrar para Ele. Eu te amo, Senhor. Você é digno, Tu és digno de glória, de força, de honra. Eu te dou essa dignidade. Eu te honro com os meus lábios. Você pode fazer isso? Aleluia. Ele vai ministrar para você o amor, a grandeza dEle, a bondade dEle, a graça dEle, a justiça dEle, a autoridade dEle, a fidelidade dEle, a benevolência dEle, amém? A prosperidade dEle. Ele vai ministrar para você a riqueza dEle. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos Tua presença aqui, ó Pai, desde os louvores. E nós te tributamos glória, força e honra. Que o Teu nome seja levantado nesta manhã. Nós estamos aqui por Sua causa, Pai. Quantos foram dormir e nem se levantaram, mas nós estamos aqui, cheios de saúde, de alegria, Senhor, de paz, guardados por uma aliança eterna. Até que o Senhor volte, Pai, nos apanhe daqui. Senhor, nos recolha daqui, Senhor. Mas até lá estamos aqui, firmes e fortes. Implantando, Senhor, o Teu reino. Fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, glória a Deus. Obrigada, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Deus seja louvado. Olha para o seu irmão e diga assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio, amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sei que muita gente me conhece daqui, né? É uma alegria muito grande estar aqui, uma alegria mesmo muito grande. Você no decorrer desse tempo vai saber por quê. Mas eu estou aqui muito feliz mesmo, né? Desde quando eu cheguei. E estar aqui sendo porta-voz da palavra nessa manhã é a realização de algo muito maior do que apenas um domingo de manhã, amém? Mas, irmãos, foram 5 anos preparando para estar nessa igreja e eu cheguei, graças a Deus. Tem muitos desdobramentos e muitas camadas dessa história, muitas mesmo, que você vai ficar sabendo posteriormente, né? Mas, glória a Deus que eu cheguei aqui, amém? Nessa igreja, eu conheço o pastor Márcio Lisiane há mais de 10 anos. Nós nos conhecemos há muitos anos. Eu tive a oportunidade de morar em Belo Horizonte. Nós nos conhecemos lá e eu não tive tanto contato com eles, mas de alguma forma nós nos ligamos. Eu lembro que eu fui monitora da turma deles na escola de ministros. Eu só escutava o Eite a Glória do pastor lá de fora. E Lise, né, tocando ali no Verbo de BH. Depois eles já estavam em Lagoa Santa. Eu não tive a oportunidade de ir à Lagoa Santa na época. Mas nós acompanhamos, eu acompanhei a vinda deles para cá, eu acompanhei o que eu pude da igreja, do nascimento da igreja, amém? Sei dos bastidores, das coisas que aconteceram para essa igreja estar assim hoje.
Irmãos, a ordem com Deus é crescimento e progresso, sempre. Amém? E o que você não viu ainda, né? De repente, talvez você tenha chegado e fale assim, poxa, mas já há tantos anos, meu irmão, começou a melhor fase dessa igreja. E graças a Deus que eu estou aqui. Amém? Acompanhando de perto o que Deus tem feito. No ano de 2020, eles me abriram uma porta, Deus já tinha colocado Portugal e Europa no meu coração, eu não sabia como chegar aqui, mas eles me abriram essa porta, eu quis vir. Nós tentamos no ano de 2021, não era tempo, e depois, então, começou um processo bem processado aí, para que eu chegasse aqui, mas eu cheguei. Amém? Então, eu vim também enviada de uma igreja, sou professora das nossas escolas, mas estou numa outra fase aqui, num recomeço do meu chamado aqui em Portugal, e estou muito feliz de estar aqui, e muito feliz de ser porta-voz da palavra nesta manhã, amém? Encontrei muita gente querida aqui, que estudou comigo, na escola de ministros lá em 2012, no Rio de Janeiro, encontrei gente que congregou comigo, encontrei muita gente querida aqui, que há muitos anos eu não via. Então, eu me sinto assim hoje, amém? Eu sei que é a primeira vez, de repente, que você me vê, mas eu me sinto aqui na sala da minha casa, porque essa igreja é minha casa agora. Amém, irmãos? Eu sei que eu não estou desde o início, de repente, à vista, mas eu estou espiritualmente ligada a pastor Márcio Lisiane desde aquela época. Glória a Deus, e eu quero, de fato, agradecer publicamente. Muito obrigado, porque vocês não desistiram de me esperar. Poderiam ter feito, mas não desistiram. E eu vou descer e dar um abraço em vocês, que vocês merecem. Meu carinho, a minha honra. E eu quero que você se regozije por isso, meu irmão. Porque eu tenho esse casal no meu coração como meus pastores desde aquela época. Muito obrigada por vocês não desistirem de me esperar. Muito obrigada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem se alegra? Amém, Deus é bom. Vamos fazer uma declaração de fé. Eu quero que você levante suas mãos e diga assim: Deus está a trabalhar em meu favor. Diga, algo bom está a acontecer. Diga, e por isso, boas notícias estão a chegar. Amém, irmãos? Deus sempre está trabalhando, nunca está parado. Amém? Por isso você se alegra e descansa, porque Ele trabalha em seu favor quando nós não podemos trabalhar, Ele está trabalhando. E o que eu faço é possível, amém? Mas o impossível quem faz é o Senhor. Então diga, Deus está a trabalhar em meu favor. Diga, algo bom está acontecendo. Diga, e boas notícias estão a chegar. Amém? Glória a Deus. Eu pedi ao Senhor uma palavra específica, e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Você trouxe a sua Bíblia, nós vamos acompanhar. É um texto muito conhecido. E meditando ontem pela manhã, enquanto eu acordava, eu orei e pedi ao Senhor. E um tema veio no meu coração, dentro de mim, na minha mente. Eu pesquisei sobre aquilo dentro de mim e realmente eu percebi do Senhor uma palavra para este tempo. Amém? Antes de você abrir ou já estar a abrir, Mateus 16, é um texto muito conhecido. Eu quero que você medite no tema da mensagem. O tema da mensagem é o reino de Deus, a minha nova nação. Amém? Diga, o reino de Deus é a minha nova nação. Nós vamos entender o porquê. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Mateus 16, verso 13 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Vocês estão a acompanhar comigo? Verso 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Amém? Glória a Deus. É um texto muito conhecido. Você vai perceber aqui que Jesus já estava ativo no seu ministério, até pelos capítulos anteriores. Amém? E algo que me chama a atenção sobre isso, principalmente, irmãos, no Evangelho de Mateus, nós vemos 4 evangelhos, e eu quero crer que você é um bom leitor dos evangelhos, amém? Porque está registrado tudo que Jesus fez, 4 vezes cada um que escreveu, sendo Mateus, sendo Marcos, sendo Lucas ou sendo João, olhou Jesus fazendo de uma ótica diferente. Mateus olhou de um jeito, Marcos olhou de um jeito, Lucas olhou de um jeito, João olhou de outro jeito, e os 4 registraram os mesmos episódios. Vocês estão comigo? Estão a entender o que eu estou falando? Amém? E a gente percebe, por exemplo, que Mateus é o evangelista que mais escreveu a expressão reino dos céus e reino de Deus. Amém? Você vê por volta de 35 vezes a expressão reino de Deus e reino dos céus. Tem alguma diferença? Teoricamente, tem diferença de expressão, reino de Deus e reino dos céus. Mas as duas coisas funcionam em conjunto. O reino de Deus é o reino dos céus. Amém? Agora, o reino de Deus para nós é o reino de Deus que já está em atuação aqui nessa terra. Amém? Você vai ver Mateus falando muito do reino de Deus, expressões que Jesus usa. Esse é o reino do meu Pai, esse é o reino dos céus, assim será o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Ninguém entendia muita coisa. Você pode perceber que muitas coisas que Jesus falou por parábola, a multidão não entendia. Com os discípulos ele explicava, justamente para as pessoas ficarem a meditar no que ele estava querendo dizer. Amém, irmãos? Mas ele não deixou de dizer sobre isso, mesmo que as pessoas não entendessem. Ele falava sobre o reino do Pai dele, as pessoas, quem é teu Pai? Da onde você veio? Ele falava, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Amém? Você vai ver mais de 30 vezes essa expressão reino de Deus e reino dos céus registradas no livro de Mateus. Você vai ver em outros evangelhos também. Porém, o livro de Mateus é o que mais fala sobre isso. Amém? Você vai ver, por exemplo, Mateus capítulo 3, João Batista pregando, arrependam-se, está vindo o reino dos céus sobre a terra. Aquilo soava como uma notícia revolucionária, não é? Hoje, a gente não tem um impacto se falar dessa forma, mas naquela época, o impacto era muito grande. Como assim? Vai vir uma revolução, está vindo o reino dos céus, se arrependam. Estão a entender? E aqui você vê os discípulos andando com Jesus. Jesus estava andando com os discípulos já, para cima e para baixo, com 12 homens que viviam colados nele, juntos, pregando, em plena atividade no ministério. Irmãos, e eu percebo, quando eu leio esse texto, eu percebo os discípulos andando, eles como se fossem numa rodinha, andando, parando assim, numa rodinha, conversando, e para rapidinho, Jesus, para rapidinho, deixa eu perguntar algo para vocês. Me digam, contem para mim, quem as pessoas estão falando que eu sou? A gente precisa entrar na cena, para tentar entender o que estava querendo acontecer naquele momento. Jesus parou os 12 que andavam com ele, para cima e para baixo. Conhece essa expressão? Indo a todos os lugares com ele. E Jesus para e pergunta, ei, me diga, quem as pessoas estão dizendo que eu sou?
Irmãos, eu percebo os discípulos um pouco sem graça, porque nem eles sabiam direito quem ele era. Uns dizem Elias, outros Jeremias, talvez um dos profetas, quem sabe? E Jesus, tá, e vocês? Vocês, me contem vocês que andam comigo, quem eu sou? Irmãos, e um apenas? Não, você é o Messias. Você é. É você. É você o Filho de Deus. Tem que ser você. Irmãos, eram anos de espera para a vinda do Messias. 400 anos de silêncio, onde o último profeta Malaquias se levantou. Depois houve 400 anos de silêncio. 14 anos é outra coisa. 400 anos de silêncio antes que se levantasse de novo Deus falando com os povos. Estão a entender? Pedro falou, você é o Messias, você é quem nós estamos esperando, você é o prometido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele, rapaz, uau! Muito bom! Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Isso não sairia da sua cabeça. Foi meu Pai que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E da mesma forma que você sabe que você é Pedro, tu és Pedro, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar, eu vou levantar, construir a minha igreja. A minha igreja. Vocês estão a entender? Então a gente já tem uma lição aqui, irmãos. Uma revelação vinda dos céus revelou para um discípulo que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, do mesmo jeito que você é Pedro, existe aí uma lição, não quero me apegar muito nisso, mas a palavra Pedro, Petros, significam pedras pequenas. E sobre esta pedra que Jesus está falando, ele estava falando sobre ele mesmo, porque ele era a revelação de quem ele era o Filho de Deus. A palavra que aparece é a palavra Petra, no feminino, que significa literalmente pedra maciça, grande pedra. Não precisa de muito estudo para saber que Jesus é a rocha onde nós estamos firmados. E sobre essa rocha, pequenos petros, pequenas pedras. Está a entender? Sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou a rocha e eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar a minha, diga a minha igreja. Diga, Jesus disse que a igreja era dele. Jesus afirmou a minha igreja. Amém? E eu quero dizer algo para você, irmãos. A primeira lição que nós tiramos aqui. Você e eu não estamos envolvidos com uma ideia humana, não. A igreja não é ideia de homens, a igreja é ideia de Jesus. É ideia de Deus e realizada em Jesus, o Filho do Deus vivo. A igreja passa por homens, é diferente, mas não é de homens. Ah, não? Não. Está bem claro nas Escrituras que Jesus falou que ia edificar a igreja que é dele, sobre ele. E para cuidar da igreja que é dele, Deus levanta os homens. Que no caso aqui, levantou uma unção pastoral chamada Pastor Márcio Elisiane. E você sabe, irmãos, a Bíblia ela se amarra de ponta a ponta, você vai estudar sobre isso depois. Jesus foi o primeiro pastor. Para que hoje, pastor Márcio, andasse na unção que um dia repousou sobre Jesus, olha só. Como pastor. Porque Jesus foi o primeiro pastor. Jesus foi o primeiro profeta, o primeiro evangelista, o primeiro mestre. Esses cargos e funções só existiram por causa do Cristo, Filho do Deus vivo.
Sem ele não existiriam esses cargos. E hoje, depois da sua morte e ressurreição, esses cargos caíram sobre alguns homens, dentre eles caiu sobre esse pastor querido aqui, que assiste essa igreja, que sabe muito bem, porque eu conheço o coração dele, e cuida da igreja que é de Jesus. Cuida da igreja que é de Cristo. A unção de Jesus para cuidar do verbo da vida Porto está sobre a vida de pastor Márcio. E eu sei que ele sabe que a igreja é dele. Está a entender, irmãos? As pessoas pensam que a igreja é ideia de homens. A igreja é de Jesus, o Cristo. E por que a igreja existe? A gente vai chegar lá. Em suma para provar que Jesus está vivo e é o Filho de Deus. É para isso que a igreja existe. Nós não estamos aqui para outra coisa, a não ser provar que Jesus é real. E que a revelação é real. E que o amor de Deus é real. E que o reino de Deus é real também. Está dando para entender? Amém? Um dia Jesus foi um pastor de ovelhas. Mas a sua unção, quando ele subiu aos céus, se derramou no corpo de Cristo. E se derramou na vida de pastor Márcio Lisiane. Se derramou na sua também. Porque eu sei que daqui sairão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dessa igreja aqui. Unções que andaram sobre Jesus. Mas a igreja é de Cristo. Você pode repetir? A igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus. Eu me lembro de 2023, morando na nossa sede lá no Brasil, em Campina Grande. Pastor João Roberto, que foi muitos anos pastor da sede. Eu lembro dele pregando num domingo de manhã, e ele começou a falar, às vezes nós nos encontramos nas conferências de ministros, e eu convivo com os pastores, estou perto dos pastores, e eles começam a falar, porque lá na minha igreja a gente faz assim, lá na minha igreja a gente faz dessa forma, lá na minha igreja, um dia ele disse que quase teve vontade, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se a igreja é sua, devolve, porque ela é de Jesus. Devolve a igreja para o dono, porque ela não é sua não. Você cuida da igreja de alguém, amado pastor. E ele falando naquele tom que só ele tem, quem conhece. A igreja de Cristo. E não bastasse isso, meu irmão. Você vai ver aqui algo muito importante, que é para mim o pilar desse texto aqui. Amém? Verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, lembra de Petros, pequenas pedras, sobre esta pedra, Petra, que é a pedra maior, a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por muitas vezes eu li isso aqui, e sabe, Liz, eu lia, e a imagem que eu tinha, era de um monte de porta voando, e a igreja assim se defendendo das portas, porque afinal de contas ela está se defendendo das portas, e as portas do inferno não podem prevalecer. Eu imaginava aquele monte de porta voando, e a igreja assim, bem fraquinha, se defendendo das portas. Meu irmão, minha filha, não é isso não. Deus, minha filha, não, isso não, minha filha. Medita nisso aí direito. Eu falei, Senhor, o que significa essas portas? Ele falou assim, a igreja é a ideia de quem? Foi onde nasceu essa revelação no meu coração, a igreja é a ideia de Cristo. Por conta do próximo versículo vem a resposta. Vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. E eu darei a quem? A igreja. As chaves do reino de quem, gente? Meu Deus do céu. Do reino dos céus, olha isso. A igreja, a minha igreja, terá a chave do meu reino. E o que ela decidir, o céu decide. Meu Deus do céu, meu irmão. É pouca coisa não, meu irmão. As portas do inferno não vão prevalecer, significa que a igreja vai estar estabelecida, e o inferno se levanta e cai, porque ela não cai, ela permanece. E pode vir o tanto de porta voando que for, a igreja não fecha, meu irmão. Não fecha, da parte de Deus ela não vai fechar. Você sabe que está provado por estatísticas que a igreja no tempo da pandemia, mesmo fechada, triplicou de tamanho? Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem. Ela está firmada na pedra, na petra, rocha maciça. Quem pode contra a igreja de Jesus, gente?
Quem se levanta contra a igreja de Jesus, se levanta contra Jesus. E eu acho difícil a gente vencer Jesus. Eu acho difícil o mundo vencer Jesus. Amém? Teriam muitos desdobramentos sobre esse texto, mas eu quero dizer algo simples. Não é difícil de entender. A igreja existe por causa de Cristo. A igreja é a representante do reino do céu sobre a terra. A igreja tem um dono. Você não está envolvido com uma obra de homens. Você está envolvido com a representante do reino de Deus sobre a terra. E eu digo com propriedade, sem ferir o texto, o verbo porto é uma representante do reino de Deus sobre a terra, em Porto. Aqui nós representamos um reino. Aqui nós temos chaves de autoridade para ligar e desligar coisas. Se nós decidirmos, irmãos, nós vamos avançar e vamos conquistar essa cidade. Nós vamos conquistar os povos. Nós vamos conquistar com o quê? Com os princípios e valores do reino dos céus. Está dando para entender? Nós chegamos no reino dos céus. Nós estamos no reino dos céus. Por causa da igreja. Amém? Então você não está envolvido com uma ideia humana. Nós estamos envolvidos com um reino. E um reino tem princípios, valores. Um reino tem ideologia. E deixa eu te dizer algo, irmãos. A nossa ideologia de reino dos céus na terra. E a igreja representando o reino dos céus. Essa ideologia é maior do que qualquer ideologia humana. Maior. Você está comigo? Então, quando você vir para cá, bote sua melhor roupa, vista o seu melhor ânimo, porque você não está envolvido com uma obra de homens. Venha tirar o pó dos livros, arrumar as cadeiras, lavar os banheiros, venha tocar, venha cantar, venha mexer na mesa de som, cuidar das crianças, sabendo, eu estou fazendo algo para o Senhor, dono da igreja. Eu estou envolvido com uma, eu diria, multicelestial. Passa de multinacional, é multicelestial. O reino dos céus sobre a terra. Irmãos, muita coisa mudou quando eu comecei a vir para a igreja dessa forma. Aqui não é lugar de chegar atrasado. Isso é reunião dos santos, meu irmão. Esse é o melhor ajuntamento que tem sobre a terra. Eu não posso vir para cá de qualquer forma. Você está comigo? Muita coisa começou a mudar dentro de mim. Eu já cristã, viu? Há muitos anos. Eu nasci dentro da igreja praticamente, gente. Eu nasci no hospital, mas fui criada dentro da igreja. Vocês estão a entender? Eu me lembro no ano, antes de eu passar para o próximo assunto aqui, tópico da mensagem. Vocês estão recebendo alguma coisa? Eu me lembro morando em Curitiba. Nós estávamos no início de uma igreja do Verbo da Vida em Curitiba. E eu fui para lá para ajudar na implantação da igreja. E eu me lembro que nos primeiros meses, que eu estava em Curitiba, envolvida, a igreja estava em obras. E Curitiba faz frio. E eu me lembro que eu já estava completamente envolvida, servindo a diretoria da igreja, servindo nos bastidores, bastante, já tocava, ministrava, estava sendo treinada para ser professora das nossas escolas. E eu me lembro que teve um dia que eu estava envolvida no expediente da igreja, e resolvendo coisas, indo a cartórios, indo levar coisas no correio, indo a bancos, porque naquela época não tinha Pix, a gente depositava no banco. Quem se lembra dessa época aqui? Eu não sei se aqui funcionava dessa forma, Então a gente pegava fila, e eu me lembro que eu cheguei numa quinta-feira, um frio, meus irmãos. Olha, eu acho que estava assim, eu sei que aqui faz frio também, mas o sul do Brasil faz muito frio. Não sei quem já esteve no sul do Brasil aqui. Jazz já esteve. Gente, faz muito frio. E Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Foi uma época, não sei se existem outras, mas eu lembro que era uma quinta-feira, por volta de 5:30 da tarde, eu cheguei cansada, tinha ido a correio, a cartório, a mercado, levado coisas na igreja, compras. E eu lembro que era um dia de culto, era um dia de semana e um dia de culto. E eu lembro que eu sentei no sofá, 5:30 da tarde, e eu queria, me diga, o sofá começou a me abraçar. Você acha que eu queria sair daquele sofá para ir para a igreja, irmãos? Vamos lá. O sofá me abraçando, aquele quentinho, um frio.
Estava 6, passou para 5, já era 4, ia cair para 3. A temperatura à noite ia caindo e eu falei, Senhor, eu preciso ir para o culto, Senhor, eu preciso ir. Meu Deus, eu não queria não, mas eu preciso ir. Ai, meu Deus do céu, tem que ir. E eu fiquei nesse tem que ir uns 10 minutos, tem que ir. Ai, está dando horário, tomar banho, ai, tem que ir. Tem que ir porque eu não quero o pastor me ligando, perguntando por que eu não fui. Não, eu vou ter que arrumar uma desculpa, eu não gosto disso, é melhor ir. Não, vamos embora, né? Irmãos, eu fui com isso até um certo tempo. Eu lembro que eu levantei e eu fui tomar banho com muita dificuldade, porque era muito frio. E tem que ir, não. Irmãos, e nessa agonia, até que eu escutei aquela voz branda, mansa e suave dentro de mim, falando dessa forma. Com essa motivação miserável, é melhor ficar. E eu fiquei exatamente assim, quando você está quietinho. Eu falei, Senhor, Ele minha filha fica. Com essa motivação, não quero nem que você vá. Está muito ruim isso daí. Fica, não tem problema não. Eu gosto quando você fica quietinho. Significa que você está a meditar na palavra. Como salmista, já leu Salmos, aquela palavra selá, significa exatamente tempo para meditar. Vocês ficaram em selá agora. E eu lembro que já estava estourando o horário, eu perdi as caronas disponíveis, que poderiam porventura me levar, morava ali no meu caminho. E eu tive que ligar para o táxi, na época não tinha Uber. E eu lembro que eu fui bem quieta, calada, e o Senhor ministrando no meu coração. Até o taxista perguntou, está tudo bem, moço, eu posso te ajudar? Eu falei, não, está tudo bem. O senhor segue aí, por favor. Aí passei o endereço da igreja. Poderia ir a pé, mas estava longe, estava frio e eu não chegaria no tempo. Dava para ir a pé também, mas estava muito frio. E eu chegaria mais atrasada. E eu lembro que o Senhor começou a falar para mim, você acha que eu não quero, minha filha, me manifestar em todos os cultos, não? A ponto das pessoas não darem um pio no louvor, todo mundo se prostrar? Você acha que eu não quero abençoar o meu povo nas reuniões? Você acha que eu não quero derramar unção e levantar ministérios nas reuniões? Você acha que eu não quero levantar profetas para indicar o caminho? Você acha que eu não quero fazer úteis mestres para esquadrinhar todas as doutrinas e as pessoas saírem, meu Deus, eu aprendi isso hoje, a revelação chegou para mim isso hoje. Você acha que eu não quero levantar amor, eu quero levantar sobre a igreja a minha unção, a minha presença, a ponto que as pessoas estão abraçadas por mim? Você acha que eu não quero fazer isso? Só que eu não encontro mais tanta fome e sede. Eu encontro pessoas como você, tem que ir porque tem que ir. Eu encontro pessoas como você hoje, tem que ir, está frio, mas tem que ir. E aí eu não consigo fazer muita coisa, porque nem fé envolvida em congregar mais tem. Irmãos, eu fiquei exatamente assim, quieta, muda, calada, enquanto Deus falava comigo. Você acha que eu não quero manifestar o pão da minha presença? E todo pai gosta que o filho sente na mesa, nem que for um pão com manteiga, mas está ali na comunhão com o pai. Você acha que eu não quero derramar mais que um pão com manteiga na mesa dos meus filhos, não? Mas eu não encontro pessoas que já saem de casa assim, eu vou hoje porque vai ser um culto diferente. Eu vou hoje, Deus vai falar comigo. Eu vou hoje dar o meu melhor louvor. Eu não estou encontrando, minha filha. Eu não encontrei nem você. E olha, irmãos, eu já era professora do Rema. E eu ajustei a minha atitude naquele dia. Irmãos, deixa eu te dizer, era culto que ninguém dava nada, viu? Só o Manassés lá com violão. Um frio, uma bateria, 2, 3, 4, 5 irmãos na igreja. Ninguém dava nada por aquele culto. Mas eu dava. Eu ajustei. Eu vou chegar todos os dias no horário. Eu vou me esforçar para botar a minha melhor roupa. Eu vou dar o meu melhor louvor. Irmãos, às vezes era só o Manassés lá. Entronizado e exaltado. E eu, digno de honra é Jesus. Cantava a música,
ele falava alguma coisa, algum pregador falava alguma coisa, glória a Deus, é isso mesmo. Deus, pode ser simples, Deus te ama e quer prosperar, quer que você avance. Ele quer que eu avance. Eu começava a celebrar sozinha. Irmãos, eu comecei a conquistar coisas em cultos assim, que ninguém dava nada pelo culto. Porque eu ajustei o meu coração. Essa foi a minha experiência. Eu comecei a conquistar, como você diz, comecei a conquistar coisas? Comecei a conquistar convicções dentro de mim que ninguém me arrancava mais. Pode estar meia pessoa, eu vou louvar o Senhor. Pode estar meia pessoa, eu prego como se tivesse 10. Pode estar meia pessoa, pode não ter música, eu vou dar o meu melhor louvor sem música também. Aí a gente para com aquela história. O louvor não estava muito bom hoje, não. Não gostei daquele solo daquela menina. Não gostei daquela bateria. Não gostei daquela palavra, não. Eu faria melhor. O culto não é para você, meu irmão. O culto é para o Senhor. Isso não isenta o fato de nós darmos nosso melhor louvor. Tirar a música do jeito certo. Tá aqui. Recebendo as pessoas com alegria, com um sorriso no rosto, porque eu não estou envolvido com uma ideia de homens. Eu estou envolvido com a multicelestial, representante do reino dos céus sobre a terra. Levante suas mãos e diga, eu represento o reino de Deus sobre a terra. Diga o verbo porto, representa o reino de Deus sobre a terra. Eu não estou envolvido, diga eu não estou envolvido com uma obra de homens. Eu estou envolvido com o reino dos céus na terra. Vai mudar as coisas, meu irmão. Vai mudar para você. Como mudou para mim. Amém? Nós saímos. Paulo, inspirado na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 3, diz que ele nos tirou do império de trevas. Eu fui resgatada, eu não sairia de lá por mim mesma. Você está comigo, irmão? Estão a entender a mensagem? Eu saí do império das trevas. Eu estou no reino do Filho do seu amor. Essa é a minha nova nação. É meu novo país. Isso transcende qualquer nacionalidade, meu irmão. Amém? Muitas vezes eu me perguntava, por onde aconteceu esse transporte? Eu criei para isso, eu aceitei a Jesus. E o Senhor me levou a um outro texto que eu quero que você abra, por favor. João, o Evangelho de João, capítulo 3, um texto também muito conhecido. Aleluia. João, capítulo 3. Um texto muito conhecido e muito bom. Que também fala do mesmo princípio. Amém? Nós não estamos mais no império de trevas, nós estamos no reino do Filho. Estando aqui, a nossa perspectiva muda. Amém, meus irmãos? A nossa perspectiva muda. João capítulo 3, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Quem não nasceu de novo, não vê o quê, gente? É o nosso assunto. Amém? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? O reino de Deus é o nosso assunto. Amém? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o quê? Guarde isso daí. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula está na sua Bíblia? Amém? É Espírito com letra minúscula. Guarde isso aí que é importante. Amém?
Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo o que nós dizemos e o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Vamos lá, texto muito interessante. Em primeiro lugar, era visível que Jesus veio representar o reino do Pai dele. Amém? É claro que ele ia manifestar aquilo que era sua missão. Você, como eu falei, se é um bom leitor dos evangelhos, leia os relatos de quando Jesus recebeu a unção sobre ele. Eu gosto de Lucas falando, capítulo 4. Você percebe ele na sinagoga, abrindo os livros, lê uma profecia sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele veio apregoar o ano, ou seja, a temporada. Essa palavra diz que Deus está aberto, através de Jesus, para receber os povos, abençoar os povos. Jesus deixa clara a sua missão. Hoje se cumpriu a Escritura. Amém? O texto diz que todo mundo olhava a ele com os olhos fitos, ou seja, ele se tornou a vitrine do reino do Pai dele. Ele se tornou aquele que ia propagar. Ele deixa clara a sua missão. E é óbvio que ele estava representando o reino do Pai dele. Cura, paz, alegria, milagres, amém? Libertação. As pessoas sabiam, alguma coisa se move nesse homem que é diferente. Lembra da revolução? É chegado o reino de Deus, nós cantamos isso. A amada Nívia Soares fez uma música, Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Jesus tornou a vitrine do reino de Deus. Um homem reconheceu. Na verdade, muitos reconheceram. Mais um detalhe, príncipe dos judeus, um destacado líder, um fariseu, detalhe, irmãos, inimigo público de Jesus, foi procurar Jesus na calada da noite. Conhece essa expressão? Onde todo mundo está dormindo. Ele foi, provavelmente, eu acredito, para não ser visto, porque ele combatia as coisas que Jesus pregava. Mas ele chega lá, meia-noite, Rabi, eu imagino que Jesus já cansado de ter andado tanto, porque Jesus estava em plena atividade do seu ministério, recebe Nicodemos. E eu acredito que ele recebe com surpresa, porque alguém na sua casa, meia-noite, tem que ser um assunto muito importante. Fala, Nicodemos, você aqui. E aí? E aí ele, Rabi, chama Jesus de mestre, reconhece. Irmãos, aquele homem combatia publicamente o que Jesus pregava, era inimigo de Jesus. Mas ele reconheceu, você veio de Deus mesmo, eu admito. Porque ninguém faz o que você faz, se não for de Deus mesmo. Estou parafraseando a conversa, mas o clima foi quente, até pelo desenrolar da conversa. E Jesus, se você não nascer de novo, você não tem condição de entender o que eu estou representando. Eu gosto quando você fica quietinho. Sei lá. Você é um estudado, um líder, eu reconheço, mas você não vai ter condição de entender o reino que eu vim representar se você não nasceu de novo. Irmãos, aquele homem era um homem da lei, mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres, dos mestres da lei. E eu acredito que ele olhou para Jesus, ele não tinha pouca idade, falou assim, quê? Como pode eu, sendo velho, entrar no ventre materno? Jesus, com muita calma, rapaz, eu não estou falando disso não, eu estou falando de algo por dentro. Quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver o que eu estou vendo e nem o que eu estou representando. O vento sopra onde quer.
que significa isso? O vento é livre, como você, nascido de novo. Tito capítulo 3, verso 5 fala que o lavar regenerador do Espírito foi o que fez o novo nascimento acontecer dentro de mim, dentro de você. Por fora, nada mudou. Nicodemos achou que era algo natural, como muitas vezes a gente acha. A gente acha que nascer de novo é frequentar uma igreja. Nascer de novo, irmãos, é passar das trevas para o reino. Nascer de novo é passar da morte para a vida. Nascer de novo é o melhor portal tridimensional que você imagina. Por fora nada mudou, você continua sendo um corpo de carne. Mas o nascido do Espírito Santo se torna um espírito vivo. O Espírito com letra maiúscula operou o novo nascimento do meu espírito com letra minúscula. Porque eu sou um espírito. Por dentro a luz chegou. Isso tem que começar a mudar a tua perspectiva por fora agora. Foi aí que aconteceu esse transporte. Do reino das trevas para o reino do Filho do Amor. Agora a gente poderia fazer isso outra pregação. Mas eu quero começar a encerrar. Você está no reino do Filho do Amor hoje. Você mudou de nacionalidade espiritualmente. Você precisa começar a olhar a tua vida a perspectiva desse reino agora. Eu vou dar um exemplo simples. Eu acabei de chegar do Brasil. Mas agora eu estou em outro país. Então eu tenho que pensar como portuguesa. Com a cabeça daqui. É um processo fácil? Não é. Mas é possível. A graça está acompanhando. Não adianta querer ter os resultados do reino do Filho do Amor, vivendo com a cabeça do império das trevas ainda. Não adianta eu viver aqui em Portugal, com a cabeça do Brasil. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu saí do Brasil e vim para Portugal. Eu saí do império das trevas e vim para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, e desse lado aqui, se você abraçar essa nova nacionalidade, a tua vida avança sem travas. E definitivamente sem trevas também. Eu nasci de novo. Põe a mão no seu peito e diga: eu nasci de novo. Eu sou pertencente ao reino dos céus. Diga: eu pertenço à igreja de Cristo. Eu estou no reino do Filho do seu amor. Aqui, meu irmão, as leis são diferentes. Tem muitas leis que a gente poderia também estudar outra pregação. Mas aqui sabe que no império das trevas, aí fora o mundo é junta, 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 junta para ter. E aqui é dar e dar-se-vos-á. É diferente. Aqui é alguém fez alguma coisa de mal para mim. Feche a sua cara, corte os relacionamentos, se vingue. Aqui é ande em amor e perdoe. E abra os braços novamente. Por quê? Porque você hoje está no reino do Filho do Amor. Deus fez isso por você, você tem que fazer isso pelos outros também. Aqui as leis tome o seu lugar à força. Seja alguém que faça isso, aquilo. Não se importe com as pessoas. Construa o seu lugar, levante seu nome. Aqui eu me submeto àquele que é o Senhor da minha vida. Ele tem os melhores lugares para mim, não preciso passar na frente de ninguém. Ele tem a melhor porta para mim, não preciso atravessar o caminho de ninguém. Aqui as coisas são diferentes, meu irmão. E sabe, antes das pessoas aí no mundo onde nós estamos, porque nós vamos acabar o culto daqui a pouco aqui, mas o teu culto continua lá fora. Antes das pessoas virem para a igreja, elas vão vir até você. Antes das pessoas olharem o Deus da sua igreja, elas vão olhar você, o seu Deus. Você é representante do reino. Saiba muito bem quem você representa. Você representa os princípios, os valores do reino de Deus. O louvor pode subir. Amém? Fique de pé.
teria mais coisas para falar, porém, eu sei que o Espírito Santo quer se mover rapidamente. Pode ser Deus se move, tá bom? Bem baixinho por enquanto. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero que você seja hoje movido por aquilo que eu sei que você recebeu. E eu quero que você seja sincero com o Senhor, com você mesmo. Nós estamos representando bem esse reino. Nós estamos cumprindo os seus princípios e os seus valores. Nós estamos vindo para a igreja com a motivação correta. Nós estamos louvando, realmente entoando de coração. Nós estamos perdoando como devemos perdoar. Nós estamos congregando como devemos congregar. Nós estamos servindo como devemos servir realmente. Como está hoje o meu coração? Mariana, eu tenho um dia a dia tão difícil. Irmãos, eu entendo perfeitamente. Mas não espere ter mais tempo para servir o Senhor, não. Hoje, com o que você tem, pode ser o mínimo de tempo, mas se for com o máximo de motivação correta, Deus pode transformar isso daí em algo muito grande. Eu tenho 10 minutos para orar. Ore os melhores 10 minutos na sua manhã. Eu tenho um departamento para cuidar. Cuide como se ele fosse dentro da sua casa. Eu tenho que acordar muito cedo para estar aqui no domingo. Acorde, porque esse é o ajuntamento dos santos. E deixa eu te falar, meu irmão. O dono da igreja tem muito mais para te dar, porque ele é muito bom pagador. Você nunca, eu digo com propriedade, vai se arrepender de se doar por esse reino aqui. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu sei que a tua unção está presente aqui, Pai. A atmosfera já mudou. E eu sei que o Senhor está trabalhando nos corações. Eu sei, Pai, que a unção está dentro deles. Muito mais do que esse ambiente, explicando coisas lá dentro que eu jamais conseguiria explicar. Mas por causa da unção do teu Espírito, eu oro para que eles tenham no coração deles, Senhor, a grata satisfação de pertencer ao teu reino. E que eles possam, Senhor, eles possam doar do seu tempo, da qualidade, da comunhão contigo, no serviço eclesiástico, dentro da igreja, nos departamentos aqui, Senhor, onde nós estamos. Nós estamos envolvidos com uma causa muito maior. Eu sei, Pai, que nós temos uma bandeira. Nós temos uma bandeira a levar, um nome, uma placa, mas o teu reino está acima de tudo isso. E eu sei, Pai, da unção que repousa sobre esta denominação, sobre esse ministério. E eu sei, Pai, que o verbo Porto está para adentrar as melhores portas, Pai, nesse tempo. Eu sei disso, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos e se consagre. Se consagre. Irmãos, tem tanta coisa boa para acontecer. Tem tanta porta nova para se abrir. Tem tanta unção para ser levantada nesse lugar. Tem tantos ministérios para serem sacudidos aqui. Tem tantos dons ministeriais para serem despertados aqui. Aqui, como eu falei, tem apóstolos, profetas. Aqui tem evangelistas que vão sacudir a região norte e a nação portuguesa. E eu vou ser usada, a Europa. Ah, meu irmão. Se alegra. Tem muita coisa para acontecer. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com uma ideologia eterna e maior do que qualquer ideologia humana. Obrigado, Senhor, porque aqui existem ministérios de socorros que vão trabalhar diligentemente nos bastidores, como uma força para alavancar essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu sei também que nós estamos provando de um tempo de refrigério. O que é um tempo de refrigério? Eu vou falar exatamente o que eu estou ouvindo. Um tempo de mais força e mais resultado, mas também de mais graça e descanso. Mais força, mais resultado, mas também mais graça e mais descanso. Mais força, mais resultado, mais graça e mais descanso. Deus não quer você desanimado e cansado, quer você com o olhar erguido,
desfrutando de mais trabalho, mais força, porém de mais graça e mais descanso. Leveza e satisfação. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria saber se nessa manhã tem alguém aqui que ainda, por enquanto, até hoje, não nasceu de novo e deseja nascer, deseja sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Existe alguém aqui? Se tiver, essa é a chance. Não é frequentar uma igreja, nem fazer parte de uma denominação, é fazer parte do reino. Se tem alguém, por enquanto, que não nasceu de novo, está aqui, deseja fazer a sua confissão pública, nós vamos orar e você vai sair daqui nascido de novo. Existe alguém? Aleluia. Todos salvos, nascidos de novo, pertencentes ao reino. Aleluia. Existe alguém aqui que deseja receber imposição de mãos para cura? Se você está enfrentando algum momento de enfermidade temporária e você deseja oração, imposição de mãos para cura, saia do seu lugar, nós vamos orar. Existe alguém? Irmãos, Deus quer você curado e saudável, espiritual, alma e corpo. Amém? Se você não pôde vir agora, você pode nos procurar no final do culto. E eu quero saber também se tem alguém aqui que deseja o batismo no Espírito Santo. Tem alguém? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Fabrício, Deus. Vamos orar. Amém. Amém. Vamos concordar juntos aqui. Nós somos corpo de Cristo, igreja, reino de Deus sobre a terra. Vamos orar juntos por duas pessoas, Fabrício e Tássila, nossos irmãos, corpo de Cristo como nós. Eles estão enfrentando um momento temporário de enfermidade. Fabrício está no hospital, Tássila está em casa. Mas sabe o que acontece, irmãos? A unção não tem distância geográfica, não. A unção que se move aqui como corpo de Cristo se move com eles lá. Você vai levantar suas mãos comigo e nós vamos dar uma ordem, em nome de Jesus. Fabrício, sai daí desse hospital, não é o seu lugar. Sai daí, você vai se levantar, completamente restabelecido, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora, começando o processo, dentro de você, todo o restabelecimento. Os médicos não sabem porque não tem nada. Isso vai sair da sua vida hoje, vai sair de você. Eu declaro agora em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo naquele quarto de hospital, tocando a vida dele, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Mais um comando, levante suas mãos comigo. O nome dela é Amanda, eu não estou lembrando agora de quem é, mas Amanda, sai do hospital agora você também. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu declaro restabelecimento completo. A unção que está operando no corpo de Cristo, no Verbo da Vida Porto, alcançando o hospital onde a Amanda está, onde o Fabrício está. Eu declaro anjos trabalhando ali, em toda a enfermaria, em todo o processo. E eu declaro a unção de cura no corpo deles. Senhor, vai ser dessa forma, e aquele ambiente sendo tomado pela tua unção, onde o Fabrício está e onde a Amanda está. E a Tássila, Senhor, eu sei que ela está na casa dela, a unção do corpo de Cristo, tocando a vida dela, enchendo, Pai, aquele ambiente e tomando o corpo dela, do alto da cabeça à planta dos pés. Satanás, solta a vida deles. Em nome de Jesus, eles estarão aqui congregando e testemunhando das mudanças no dia de hoje, dia 12 de outubro, no corpo deles, na saúde deles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós não estamos envolvidos, irmãos, com uma ideologia humana, mas com uma ideologia eterna. E cura é um dos princípios desse reino. Amém? Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Se existe alguém que deseja aceitar Jesus, você pode nos procurar no final. Nós estamos aqui para fazer a oração de confissão com você. Amém? E se você também deseja o batismo com o Espírito Santo, nos procure.
E glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus, queridos. Que palavra abençoada. Eu não sei você, mas eu não vou sair da mesma forma como eu cheguei. E eu tenho certeza, eu declaro isso na sua vida. Assim como eu falei e mencionei, a unção que nós honramos é a unção que recebemos. E eu creio que eu não fui a única. Amém? E isso é importante a gente sempre lembrar. Sempre lembrar. E voltar ao que ela falou, isso também faz parte da motivação e a nossa expectativa no Senhor, porque só Ele faz. Então qualquer pessoa, querido, que vier aqui à frente e compartilhar algo da palavra de Deus, tenha esse entendimento.